Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que incomoda muitos investidores, né? Principalmente aqueles investidores que resolvem desenvolver as suas próprias planilhas, né, de cálculo de rentabilidade, né, e essas planilhas de cálculo de rentabilidade dependem, né, de uma, elas precisam observar, né, uma tabela de feriados, afinal a maioria dos rendimentos só rende em dias úteis. Né? Mas o que é um dia útil? Né? Essa é uma questão que incomoda bastante gente, particularmente me incomoda bastante, porque essas planilhas de feriados, né, elas não servem apenas para calcular, elas não são utilizadas apenas em rendimento, né, para cálculo de rendimento. Mas se a gente, por exemplo, resolve fazer uma planilha para gerenciar um projeto e quer fazer está montando ali uma WBS, está precisando estruturar, né, todo um plano, né, de datas, de atividades, né, que precisam ser executadas, né, e a gente quer fazer um dimensionamento de tempo eficaz, a gente vai precisar necessariamente desconsiderar os dias úteis, né? E não só as questões de dia de semana, do final de semana, né? Sábado e domingo. Né? Vão existir projetos, por exemplo, que a gente vai ter que trabalhar no final de semana, em finais de semana, né? Eu vou ter horários diferentes, né? Que vão ser executadas essas tarefas, e os próprios feriados, né, que dependendo de cada localidade, né, pode existir um feriado, né, porque feriado existe desde os feriados municipais, estaduais, federais, mesmo esses feriados, alguns são feriados com ponto facultativo, né, existe feriado que o expediente ocorre somente matutino, outros vespertino, outros onde o expediente é totalmente suspenso. Existem feriados que vão ocorrer somente em determinadas localidades, em determinadas circunstâncias, e para cada tipo de cálculo que a gente vai fazer, a gente precisa observar todas essas variáveis, né? E é difícil tu ter uma única planilha de feriados que consiga atender toda essa diversidade de variáveis, né? Uh, por conta disso, eu acabei gastando um pouquinho mais de tempo, né, desenvolvendo uma única estrutura de feriados, né, utilizando o próprio Excel, né, que é quase que uma plataforma de desenvolvimento, ainda mais com as funções Lambda, né, que entraram aí recentemente na versão do Office 365. Né, e que acabaram nos dando um arsenal aí de possibilidades, né, para nós conseguir desenvolver, incluindo funções personalizadas, né, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá, vocês estão vendo aqui minha tela. Imagine uma tabela, eu acho que todo, todo mundo que precisa criar uma planilha de feriados começa criando essas duas colunas, né, que é a coluna de data e a coluna de feriado. Imaginem vocês terem a facilidade, né, de implementar uma tabela dessa simplesmente utilizando uma função que foi desenvolvida, que no nosso caso aqui ela se chama fx, cálculo de feriados. Vocês simplesmente darem um enter e a tabela de feriados está construída, né, de uma forma rápida e ainda tendo a possibilidade de definir algumas parametrizações. Né? Eu posso criar, por exemplo, calcular, né, todos os feriados que ocorrem no ano de 2025, por exemplo, ou mesmo no intervalo de anos, né, posso criar aqui uma matriz, né, onde eu coloco lá os anos que eu quero calcular, ó, 2024, 2025, e ele faz o cálculo de todos esses feriados, né? Ou mesmo eu posso criar aqui uma sequência, né? Uma sequência de anos, né? Onde eu vou fazer uma previsão pelos próximos 50 anos, né? Começando no ano de 2024, né? E eu rapidamente vou calcular todos os feriados que ocorreram até 2073. Né? Olha que facilidade, né, que essa fórmula pode nos proporcionar. Né? E além disso, né, nós temos a possibilidade também de definir se eu quero exibir esses feriados, né, somente os feriados, por exemplo, os feriados municipais, feriado do tipo municipal, que ocorre, né, que afeta o Rio Grande do Sul, por exemplo.
estado do Rio Grande do Sul, e que esses feriados necessariamente tenham o expediente suspenso. Isso é, todas as atividades comerciais nesse dia não existirão. Né? Fazendo isso, para esse filtro aqui que eu coloquei, né, vocês podem ver que ele exibiu somente 2 feriados, né, que são feriados específicos que afetam o Rio Grande do Sul, né, são feriados municipais, né, que afetam o Rio Grande do Sul e que têm um expediente suspenso. E eu posso, né, refinar isso, alterar isso para conseguir, por exemplo, listar outros tipos de feriado. Está aqui o feriado nacional e ele vai exibir todas os feriados, né, de acordo com essas características, né, que eu fui especificando no filtro. Uma coisa que chama atenção, pessoal, que é uma dificuldade muito interessante, né, que todos que trabalham com feriados acabam se deparando, né, é que existem feriados que só entram em vigor em determinada data. Né? Desde o momento que existe uma lei, né, que promove aquela data especial, né, como um feriado, né, que vai ser considerado ali no município, no estado ou no país, né, tudo isso acontece com algum decreto, né, algum decreto do prefeito, algum decreto do governador, ou algum decreto federal, né, que vai instituir determinado feriado, né, na rotina aí diária dos estados. Né? Então, por exemplo, em 2022, vou mandar listar aqui somente de um ano, tá? Em 2022, vou mandar listar aqui todos os feriados. Vocês podem notar que existia esses feriados, né, nacionais vigentes no Rio Grande do Sul. Né? Mas em 2023, né, entrou um feriado novo, né, que nasceu ali em dezembro de 2023, né, que foi o feriado da Consciência Negra. Isso acaba sendo uma dificuldade, né, nesses cálculos de rentabilidade, porque para que tu consiga descobrir, né, quais são os feriados, né, para isso tu teria que ficar sempre consultando aqui o famoso site da Ambima, né, e conseguir importar todas essas tabelas, né, com todos esses feriados, né, levar para o teu Excel, né, e fazer lá todos os teus cálculos em cima dessa tabela de feriados, usando aquelas funções que todos conhecem, né, a função de dia-trabalho, por exemplo, né, que pode observar feriados. Mas isso é muito custoso. Né? Imagina, então, calcular uma rentabilidade passada, né, que ocorreu numa aplicação que ficou lá, que ficou investida nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos. Significa dizer que tu teria que avaliar todos os feriados que aconteceram em todo esse período de tempo. Né? E isso acaba sendo muito complexo. Né? Uh, nessa estrutura que eu fiz, tá? Todos os feriados eles têm uma data de vigência, né? Então é observado essa data de vigência e ele só vai exibir aquele feriado, né, na tua tabela de feriados se o feriado já está em vigor, né, naquele ano. Né? Caso contrário, ele não exibe isso. E além disso, né, como último parâmetro aqui da função, eu também tenho a possibilidade de definir quantas colunas que eu quero retornar, né, nessa minha tabela de feriados. Se eu quisesse, por exemplo, o padrão, ele exibir as 2 colunas, né, com a data e a descrição do feriado, o nome do feriado, né, mas eu posso querer exibir somente a primeira coluna. Né, se exibir a primeira coluna para ficar até mais ágil, né, para criar essas tabelas. Até porque as funções, né, de dia-trabalho só observam a data. Né, eu tenho que entregar apenas o feriado da data. Então, o que eu posso fazer? Né? Depois que eu criei esse intervalo de feriados, né, nomeio isto lá no gerenciador de nomes, né, como uma tabela chamada feriados, né, coloco o nome dela, né, como é uma matriz dinâmica, né, eu utilizo o hashtag, né, no final dessa referência, desse endereço de matriz dinâmica, né, coloco um nome para essa tabela, né, de feriados, né, chamado feriados, por exemplo, e depois eu posso referenciar essa tabela, né, em qualquer fórmula, né, que precise de um intervalo de feriados. Né. Então, agora vou mostrar para vocês como é que foi criada toda essa estrutura. Tá? Como eu disse para vocês, eu não queria criar uma função
que fosse ali um elefante branco, né, para ser administrada, né? Eu queria criar uma função que o usuário tivesse a possibilidade de parametrizar ela de uma forma muito rápida, né, e conseguir adaptar ela conforme ali a necessidade que a pessoa está tendo, né? Seja para criar uma planilha de cálculo de rentabilidade, uma planilha de gerenciamento de projetos. Então, toda a manutenção dessa planilha, dessa função, né, funciona através de uma planilha chamada feriados, né, onde eu tenho todas as configurações dos feriados, né. Aqui vai estar sendo dito, né, se esse feriado é um feriado fixo ou é um feriado móvel, né? Quando é um feriado móvel, existe um cálculo especial que a própria planilha faz, né? Que ele chama uma função específica, né? Que nesse caso aqui eu chamo de cálculo feriado móvel, né? Que descobre dinamicamente qual é a data que vai cair aquele feriado, né? A descrição do feriado, se é um feriado do tipo municipal, estadual, nacional ou é um ponto facultativo. Como é que é o expediente daquele feriado, né? Se ele é matutino, vespertino, normal ou suspenso. Qual é o estado que aquele feriado é vigente, né? Então eu posso ter uma tabela única com todos os estados, né? Por exemplo, né? Com os feriados de todos os estados, né? Incluindo os feriados nacionais. E daí a gente consegue ter uma tabela única que consegue atender qualquer localidade do Brasil. Eu tenho a data de vigência desse feriado, tá? Muitos desses feriados não existe um decreto ou uma lei específica, tá? Eles simplesmente, desde o início dos tempos, né, por uma questão de tradição, esses feriados continuaram sendo respeitados, né? Mas tem outros que existe um decreto especial, né, ou uma lei, né, que determinou a existência daquele feriado, né? Isso é importante que essas informações, né, podem ser mantidas pelo próprio usuário, né? Se ele quiser incluir novos feriados, né, bastaria que ele incluísse aqui nessa planilha. Então, vou incluir o feriado no dia de hoje, 25 de 6 de 2024. Eu quero incluir esse feriado. Né? Esse feriado é um feriado que eu quero considerar. Vai se chamar feriado Daniel, por exemplo. Vai ser um feriado nacional com expediente suspenso, né, e vai entrar em vigor a partir a partir de hoje mesmo, né? Vou colocar aqui 5 de 6 de 2024. Então, a partir do dia 25 de 6 de 2024, esse feriado começou a vigorar. Então, se eu verificar aqui na tabela, vou exibir até as duas colunas aqui, que por enquanto ele não existe esse feriado porque eu estou listando aqui os feriados do ano de 2023. Mas se eu listar aqui, por exemplo, né, o ano, vou mandar gerar também o de 2024. Ó, então ele vai exibir aqui de 2024. Vocês vão ver que existe um feriado novo aqui no dia 25 de 6, Daniel, que foi criado, né, rapidamente ali na planilha. Não esquecendo, né, que esses feriados, para serem considerados, tem uma coluna aqui que é uma coluna que determina se aquele feriado deve ou não ser incluído, né, nessa geração de feriados. Né? Então, se a partir do momento que o usuário define que determinado feriado não é mais necessário, né, não é para ser exibido, por exemplo, né, Carnaval, né? O carnaval são 4 dias, né, de carnaval. O que geralmente é considerado pela Ambima? Apenas os 2 últimos dias do carnaval. Né? Os 2 primeiros dias do carnaval não são considerados porque geralmente caem num sábado, geralmente caem num domingo. Né? Mas se eu quisesse começar a considerar se eu não quisesse mais considerar esses feriados ou incluí-los, né, bastaria alterar aqui a coluna de incluir. A mesma coisa se aplica para outras datas, né, que não necessariamente precisam estar dentro de uma tabela de feriados, né, porque caem, por exemplo, num domingo, como é o caso do Dia das Mães, Dia dos Pais. Né, aqui vocês estão vendo que está sendo exibido, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas depois que é desativado isso, ele já remove aquele feriado, né, para todos as datas, né, todos os anos que ele for fazer esse cálculo. Tá? Essa função, pessoal, é uma função bem complexa. O objetivo desse vídeo, eu não vou detalhar aqui tudo o que foi feito, tá? Porque é uma função lambda, tá? Assim como qualquer outra função, tem uma série de vídeos no YouTube, né, explicando como é que se cria uma função lambda, tá? Mas basicamente uma função lambda,
o usuário define lá define uma parâmetros, né, que essa função vai receber. Então, por exemplo, eu vou definir aqui o parâmetro x, o parâmetro y, e depois qual cálculo vai ser feito em cima desse, desse, dessa fórmula. Tá? Então, x mais y. Então, se eu chamar essa função passando os parâmetros 2 e 3, por exemplo, essa fórmula vai me retornar o valor 5, porque ele fez o cálculo, ele simplesmente realizou o cálculo. Então, essa função de calcula feriado, né, foi uma função bem elaborada, né, que consegue entregar ali uma personalização num nível bem sofisticado. Tenho certeza que vocês não vão conseguir localizar uma função tão completa assim para fazer a geração de feriados, tá, na internet, tá? Porque a maioria das planilhas aí que existem, né, geralmente tem uma informação bem estática, né, e não observam todas essas variáveis que eu abordei aqui com vocês. O objetivo aqui era mostrar o potencial, né? Imagina a possibilidade, né? Ao invés de estar criando aquelas fórmulas às vezes sofisticadas no Excel para ficar calculando uh, toda uma série de informações, principalmente relacionadas a investimentos, né, juros compostos e outras coisas mais, mesmo existindo algumas fórmulas bem específicas no Excel que fazem isso, às vezes a conjunção de várias dessas fórmulas, né, torna difícil a leitura do código, né, e a manutenção futura, né, dessa planilha de cálculo. Né. Quanto mais simples for a leitura dessa planilha, quanto mais simples, quanto mais semântico, né, for esses códigos que estão sendo colocados, né, dentro do Excel, afinal o Excel está se transformando numa plataforma de desenvolvimento, né? Tem além desde esse recurso de funções lambda e outros recursos de desenvolvimento, o Excel já está permitindo, inclusive, nas suas versões beta, né, desenvolver até códigos em Python. Né? Então o Excel está virando uma ferramenta muito sofisticada, né? E só o fato de saber que essas possibilidades existem, né, deixam os usuários muito animados aí para fazer muitas dessas automações, né, que precisam cálculos mais complexos. Mas era isso, tá, pessoal? Eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.